estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando José Fernando Castanha Henriques. Ele é professor da Faculdade de Odontologia de Bauru, da USP. Pois é, professor, as técnicas envolvendo aí a odontologia de uma maneira geral, elas estão bastante concentradas no campus da USP de odontologia lá em Bauru. Né? A que só se deve a isso? Né? Quer dizer, por qual motivo Bauru se tornou o celeiro da odontologia? Como eu estava falando para você, existe aquela ideia da odontologia avançar se ela for multidisciplinar. E pela facilidade de você ter todas as disciplinas ali, junto, no mesmo campus, e o grau de amizade que você tem entre todos os professores, então as ideias aparecem para novas pesquisas. Então tem hora que a gente quer fazer pesquisa, deseja, tem aluno apropriado para fazer pesquisa com a bioquímica, ou então com a patologia, ou com a periodontia, ou com a própria dentística, que faz a parte estética dos dentes, as restauradoras, né? Então, por essa facilidade de ter aquela amizade com os professores, aquela união por ser um campus do interior, onde está tudo bem junto, então torna o quê? As ideias se tornam uma realidade, as pesquisas se tornam uma realidade. Hoje, por exemplo, a FOB forma uma quantidade significativa de alunos. Esses alunos, eles ficam em Bauru, né, que está a 320 quilômetros de São Paulo, ou eles migram, eles voltam para as suas cidades de origem? Não, tem vários tipos de alunos, né? Tem os alunos de graduação que moram em Bauru, tem os de pós-graduação, mestrado e doutorado que moram em Bauru também, e tem os de especialização, esses sim, eles vão para Bauru uma vez por mês, 2 vezes por mês e passa uns 2, 3 dias lá fazendo o seu curso de pós-graduação, né? Então depende do tipo de aluno. Mas o aluno que se forma na graduação, ele continua na cidade Sim, ou ele os egressos, os né? egressos, Certo. exatamente. Não, e geralmente, se eles não forem de origem de Bauru, né, eles voltam para sua cidade ou então vão para outros estados. O perfil, por exemplo, dos formandos em odontologia, não só em relação à USP, mas de outras instituições também, geralmente eles vão muito para a odontologia em que podem exercer a profissão em consultórios. Tá? Isso. Uma das coisas que as prefeituras alegam, principalmente as prefeituras que estão em cidades mais distantes, é a dificuldade de conseguir o profissional de odontologia nos seus quadros de saúde. O senhor atribui isso a quê? Quer dizer, o aluno ele termina o curso dele, né, envolto em altas tecnologias, em técnicas muito aprimoradas e pouco preparado para lidar com a odontologia social? Na nossa faculdade agora já teve início a formação de um cirurgião dentista generalista, preparando ele exatamente para trabalhar em todas as áreas, dentro de determinados limites, mas para atender toda a população, como sendo um clínico geral, né? Por quê? Para poder atingir uma população cada vez maior. Mas a tendência depois dos profissionais, por conta deles, né, eles querem se tornar um especialista. Depois que eles trabalham algum tempo na clínica geral, eles escolhem uma das especialidades que ele mais gostou de trabalhar. E ele aí vai e se aprofunda nessa área. Porque no imaginário também da população, né, e a gente descobre isso pelos comentários ou até por alguns artigos, né, de jornalistas também, a sensação que dá é que muitas vezes o profissional de odontologia ele está muito atrelado com a ideia de tratamentos muito caros, né? Quer dizer, procurar um dentista hoje seria ter um tratamento muito caro e que poucos teriam esse acesso. Essa imagem que é colocada aí,
ela não provoca um certo dano social no papel do odontologista, odontólogo? Eu acredito que não, porque nós vamos ter vários tipos de profissionais, né? Os profissionais que são formados para atender a população de uma maneira geral, eles têm condições para isso. Com o tempo, é que eles querem atingir algo mais. Então, aí eles saem se especializando em alguma coisa. Mas o nosso profissional que sai do curso de graduação, ele tem condições plenas de trabalhar na população, em regiões até mais longínquas, resolvendo todos os problemas da população. E a tendência agora, principalmente, eu falo da nossa faculdade, é tornar o cirurgião dentista, tornar o aluno de graduação, quando ele vai se formar, tornar um profissional com capacidade de tratar bem a população. Eu não sei se poderia chamar técnico o aparelho, que é o Jasper Jumper, né? Isso. Que vem sendo até muito colocado como uma possibilidade até de uma substituição de uma plástica. Né? Como o senhor vê esse tipo de técnica? A faculdade, a FOB lá, tem feito uso desse aparelho? É uma linha de pesquisa que eu gosto de trabalhar muito, né? Eu tenho muitos trabalhos nessa linha de pesquisa. A ortodontia, ela está dividida em duas partes. A ortodontia dentária, vamos simplificar a dentária, e a que nós vamos chamar de ortopédica, né? Muito bem. A dentária resolve os problemas dentários quando o paciente não tem problemas esqueléticos, ou seja, não tem aquela deformidade facial, ou a maxila muito para frente, ou a mandíbula muito para trás. Como era o caso do Noel Rosa, né? Isso, ou a combinação desses fatores. Então, essa maloclusão, que a gente chama de doença, porque é uma maloclusão, é uma doença, né? Essa maloclusão, ela é muito complexa. Então, existem vários tipos de mecânica para você corrigir o problema. O principal é você conseguir descobrir, através de exame de diagnóstico, através do exame clínico do paciente, qual é o maior problema que atinge o paciente. Por exemplo, como você falou do Jasper Jump, existem vários aparelhos para avançar a mandíbula. Quando a mandíbula está bem para trás, e muitas vezes a mãe ou o pai leva a criança no consultório ou na clínica, falando, meu filho, minha filha é muito bicudinha. Quando na realidade ela não é bicudinha, ela tem a mandíbula para trás. Então nós precisamos, na fase de crescimento, que vai dos 10 aos 14 anos, nessa fase a gente tem que usar os aparelhos ortopédicos. Tem os aparelhos removíveis e tem os aparelhos fixos, que são presos nos dentes. Os removíveis são as placas, que elas ficam praticamente soltas na cavidade bucal. Esse Jasper Jump é um aparelho que ele é colocado no aparelho fixo do paciente, né? Ele tem uma mola especial, uma mola de níquel e titânio, e que essa mola faz com que a mandíbula avance. E ele tá colocado interno, né? Colocado interno, ela vai do molar superior até o canino inferior. Então, se ele está crescendo por um caminho não tão bom, a gente faz com que ele cresça no caminho correto, corrigindo essa deformidade que o paciente apresenta. E a gente fala que é uma estética, é uma cirurgia estética sem anestesia, né? Ou seja, não é nem cirurgia, mas é uma correção estética sem cirurgia, sem anestesia. E como o senhor vê, por exemplo, o uso desse tipo de metal, né, como o titânio, e a evolução, por exemplo, de outras áreas, como a implantodontia? Ela está bem avançada, já está bem comprovada a utilização desses implantes ósseo-integrados. Então, para substituição de um dente ausente, né, você tem todos os dentes bem posicionados, muitas vezes, mas tem algumas falhas.
Então, essas falhas, elas podem ser substituídas por implantes, né? Implantes ósseo-integrado. Isso está bem desenvolvido, já está bem sedimentado, as pesquisas já foram bem realizadas, não só no Brasil como no mundo todo, né? Já são aceitos sem problema nenhum. Na ortodontia, se houver possibilidade de você fechar o espaço da ausência de um dente com aparelhos ortodônticos, então você não precisa do implante. Mas por outros motivos, se não tem condições de você fechar esse espaço, então o implante ele vem a calhar. As últimas pesquisas do MEC, né, falando da quantidade de profissionais de odontologia, fala que existe, que está muito acima daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde no Brasil, que tem muito dentista para a população, né, em relação a alguns outros países. O senhor concorda com esses dados? Temos dentistas demais? Pode ser que a gente esteja com dentistas demais nos grandes centros, né? Mas existem outros estados em que a odontologia, o número de profissionais é um número muito pequeno. Em outros estados, então muitas vezes os profissionais eles não se sentem estimulados a montar consultório, clínicas em alguns estados e que não dê muitas condições para eles. Mas que o Brasil é bastante grande e que ainda cabem muitos profissionais, cabem, né? O senhor é um dos grandes nomes hoje da pesquisa em odontologia. Como é que o senhor começou a história da odontologia quando ela surge na vida do senhor? Mas antes do senhor responder isso daí, nós vamos para um breve intervalo. O Trajetória volta em instantes.